tudo bem? Deixar uma passagem aqui no livro de Ezequiel 18. Ezequiel 18 está dizendo sobre aquela controvérsia, né, que o povo fala que tem a maldição hereditária. Ezequiel 18, Deus está quebrando isso daí. O que pecar morrerá, e aquele que está na disciplina, que está na conduta, esse viverá. Aí ele fala assim no Ezequiel 18, ó: E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: O que pensais, vós, os que usam desta parábola sobre a terra de Israel, dizendo: Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram? Quer dizer, o pai comeu uva verde, né? E a cica ficou na boca do filho. Tipo, como o pai peca, passa o pecado pro filho. Aí Deus vai quebrar isso. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nunca mais direis essa parábola em Israel. Eis que todas as almas são minhas, como é a alma do Pai, assim também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Sendo, pois, o homem justo e praticando juízo e justiça, não comendo sobre os montes, nem levantando seus olhos para os ídolos, nem contaminando a mulher do seu próximo, nem chegando a mulher na sua separação, não oprimindo a ninguém, tornando ao devedor o seu penhor, não roubando, dando seu pão ao faminto e cobrindo ao nu com roupa, não dando seu dinheiro à usúria e não recebendo demais, desviando a sua mão da injustiça e fazendo verdadeiro juízo entre o homem, andando nos meus estatutos, guardando os meus juízos e procedendo segundo a verdade, tal justo certamente viverá, diz o Senhor. Ezequiel 18 fala em relação a isso. Aí ele vai repetir tudo que está aqui para a pessoa que não fizer. Ou seja, se o pai pecou e o filho procedeu tudo isso que está aqui, o pai vai ser condenado e o filho não. Só que o texto está dizendo, lá em Ezequiel 18, começa: Que pensais vós, os que usam essa parábola sobre a terra de Israel? Está dizendo que na terra de Israel usava essa parábola. Entendeu? Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Entendeu? Aí Jesus fala aí Deus fala no 3, de Ezequiel 18:3. Nunca mais direis essa parábola em Israel. Entendeu? Aí depois ele fala que todas as almas são dele, e a alma que pecar, essa morrerá. Assim como a alma do pai, assim como a alma do filho são minhas, a alma que pecar, essa morrerá. Depois ele vai repetir todo esse procedimento aqui para o cara que não fez. Aí tá lá. E se ele gerar um filho ladrão, derramador de sangue, que fizer o seu irmão qualquer destas coisas, e não cumprir todos aqueles que E se não cumprir todos aqueles deveres, mas antes comer, aí vai repetir tudo. Comer sobre os montes, contaminar a mulher, bababá, os aflitos, assim. Esse que também gerar um filho, esse que também, se ele gerar um filho, que veja todos os pecados que seu pai faz, e vendo e não cometer semelhantes, não come. Aí fala de novo, repete tudo aquilo. Mas dizeis, porque não levará a iniquidade do pai. Seu pai, porque praticou, exortou, roubou do irmão e fez o que não era bom no meio do seu povo. Eis que ele morrerá pela sua iniquidade. Aí faz a pergunta 18, de novo. Mas dizeis, por que não levará o filho a iniquidade do pai? Porque o filho procedeu com retidão e justiça, guardou todos os meus estatutos e praticou, por isso certamente viverá. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Agora que tem, amados, a chave. Por isso que eu falo com você que o sol e a sombra, ele nasce, no caso, para os dois. Mesmo o ímpio pecando, mesmo cometendo todas essas atrocidades. Agora, Ezequiel 18:21. Mas se o ímpio se converter de
todos os seus pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos, e proceder com retidão e justiça, certamente viverá e não morrerá. Deus é muito bom, amados. A misericórdia de Deus é imensa. Eu sempre falo com vocês. Eu sempre falo com vocês em relação aos santarrões, amados. Enquanto vocês têm vida, se desgasta com ela para ajudar o próximo. Enquanto vocês têm fôlego de vida, usa ela para você estar pregando a palavra. Aquela pessoa que te roubou, amados, entrega para Deus. Aquela pessoa que apontou o dedo na sua cara, que falou muita coisa errada. Aquela pessoa que te deu prejuízo, entrega para Deus, amados. Não sinta ódio no seu coração. Não guarda rancor no seu coração, porque vocês vão entrar na porta do paraíso, mas vocês não vão ter acesso. Vai por mim. Livro de Enoque fala em relação a isso. Se alguém der um tapa na sua cara, amados, engole o ódio. Eu sei bem o que eu estou falando em relação a isso. Se alguém te espancou, te bateu, falou alguma coisa, não guarda ódio, amado. Entrega para Deus, porque todo aquele que tem um chamado, Deus ele vai apertar. Deus ele vai moldar aquela pessoa. Você está me entendendo? Todo aquele que tem um chamado, seja para pregar, seja para evangelizar, seja para se santificar, Deus ele começa a obra e ele vai terminar a obra, amados. Foge das pessoas religiosas. As pessoas religiosas, elas ficam com a Bíblia na mão e apontam o pecado do outro. Gente, acabei de ler uma passagem aqui tremenda. Tremenda essa passagem aqui de Ezequiel, cara. Aqui. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Mas isso aqui é depois da morte, amados. A tecla que eu fico, enquanto a vida há esperança. Agora, mas se o ímpio se converter dos seus pecados, que cometeu, e guardar todos os meus estatutos, e proceder com retidão e justiça, certamente viverá e não morrerá. Aí eu falo com você, se guardar, mas o ímpio ele tem que se converter. Você está me entendendo? Mas a Bíblia, na mão do religioso, ele vai apontar. Lá no livro de João fala que todo aquele que peca é do diabo. Claro, amados, vocês estão pecando. Vocês estão servindo a quem? Para o diabo que não tem chance mais. A condenação dele já foi feita. A condenação dele já foi justa. Você está me entendendo? O inimigo ele já está condenado. Você que está vendo esse vídeo, não. Se você determinar hoje, então assim, eu vou começar, me ajuda, não vai ser fácil. Deus é contigo, amados. Você está me entendendo? Agora, mas se o ímpio, mas se convertendo, se o ímpio da impiedade que cometeu e procedendo com retidão e justiça, conservará este a sua alma em vida. Entendeu? Tem várias parábolas que falam lá que... Mel, sai debaixo da mesa. Sai daí. Tem várias parábolas que falam e voltou debaixo da mesa, não tem jeito não. Não fica sacudindo aí não. Tem parábola que fala lá que o cara pediu o dinheiro ao pai dele, pediu a herança, saiu, curtiu o seu mundão, fez horrores. Mas a mente dele caiu em si. Voltou, pediu perdão e o pai perdoou. Essa parábola aqui é o ímpio se arrependendo, amado. Você tá me entendendo? Mas ele tem que cair em si. Mas o problema é que eu sempre falo, alguns têm chamado e outros não. Infelizmente é assim, mano. A Bíblia não está escrito todos são chamados e poucos são escolhidos. Não está assim na Bíblia. A Bíblia fala que muitos são chamados. Todos é uma coisa, muitos são outras. A Bíblia fala que muitos são chamados e poucos são escolhidos. Porque é estreita a porta. Então, se a porta para você passar é estreita, vai ter que ser estreito o caminho. Entendeu? Quando a Bíblia fala que a porta é estreita, mano, não é que a pessoa tem que emagrecer para entrar na porta, não. Entendeu?
Se você for levar para um lado espiritual, é deixar de praticar o pecado, se emagrecer pelo pecado. Aí a pessoa, possivelmente, ela tem uma chance. Porque vai ter peneira, amados. O reino do céu, ele é tomado à força. Os que querem se apoderar do reino do céu, ele vai ter que ser submetido a muita tortura, a muita angústia, a muito sofrimento. Você está me entendendo? Mas a chave é essa, a porta é essa. Mas Jesus fala que os seus fardos, Jesus fala que o seu mandamento não é um fardo, não é pesado. O fardo dele é leve, entendeu? Mas é quando a pessoa ela ama a Cristo e ela está determinada a fazer a mudança, o fardo ele se torna leve. Então, mas é isso aí, vou fechar. Creio que Deus já me usou a partir de hoje. Vou ver se eu leio alguma coisa para botar à tarde. É isso aí, paz, com Deus.